Aconteceu no CEFAC-Cast. Qual a relação desse espírito, Dr. Bezerra de Menezes, com o CEFAC? Olha, a relação começou lá na quadra 706, bloco F, casa 21. E era a residência de meu pai. Asa Sul. Na Asa Sul. Antes disso, ele teve relações lá em São Paulo, Rio de Janeiro, no Centro Espírita Regeneração, etc. Mas na minha presença, foi aí que aconteceu. Eu vi várias vezes Bezerra de Menezes conversando com ele, pela médium Heloísa Matos, se não me falha a memória do segundo nome. E eles conversavam como velhos amigos, de tal forma e tantas vezes que eu achava que Bezerra de Menezes era um amiguinho nosso. Eu só fui entender, né, a nossa distância e a grandeza dele quando eu amadureci mais nos estudos. Mas isso mostra, né, a aproximação dele com o fundador aqui da casa. E ele instruía, ele conversava, dialogava, debatia algumas coisas. E era sempre ouvido com muito respeito e carinho. E dizer que o CEFAC reconhece isso é fácil, é só ver que ao longo do tempo a área médica, né, salas da nossa casa, enfim, do nosso CESAC, Centro Social, todos com o nome Bezerra de Menezes e tal, nós vivenciamos no CEFAC um clima de respeito e estudo, né, da presença de Bezerra de Menezes filosoficamente entre todos nós. Na área dos trabalhos espirituais, os trabalhos da cura, né? Nós temos aí trabalhos específicos. Eu mesmo, pessoalmente, né, tenho motivos para muito agradecimento a ele por benefícios pessoais, físicos que recebi, assim, de forma indubitável, dos tratamentos espirituais da nossa casa. E ele fez isso para muita gente dentro da nossa instituição. Bom, o que eu falei é muito acanhado, mas serve, assim, para atender curiosidades daqueles que não vivenciaram tudo isso, porque não tem possibilidade de ficar conhecendo essas coisas. Ô Gilson, eu me lembrei aqui agora, e você falando dessa relação, na época ainda que o nosso amigo Cícero estava aqui entre nós, né, a gente já sempre conversava e brincava. Quando Bezerra de Menezes, quando alguém sente a presença de Bezerra de Menezes em algum trabalho, pode ficar preparado que vem coisa nova aí para a atividade. E eu me recordo de uma certa oportunidade em que ele foi sentido nos trabalhos lá do CESAC, quando estavam começando, e que veio uma grande mudança em toda a estrutura. Você se recorda disso? Olha, Gilson, eu não me recordo de detalhes sobre isso, não. Mas se você acha interessante, conta para nós. Não. A ideia é que era um dia de trabalho no CESAC, não é? Nós estávamos com o trabalho do Pra Hoje. O Pra Hoje tinha necessidade de algumas mudanças que foram implementadas, e alguns médios, se não me falha a memória, sentiram e depois narraram: olha, nós sentimos muita a presença de Dr. Bezerra de Menezes aqui. E logo depois, semana depois praticamente, começaram a surgir ideias de modificação, consolidando inclusive o trabalho que nós temos hoje lá do Pra Hoje, em cima dessas sugestões, dessas ideias. Aí a gente sente que a presença dele na casa é tão importante, não é, que uma visita dessa motiva a sintonia nossa, abrindo um campo de recepção para a estruturação e organização de trabalhos, né? Uma coisa que não pode ser esquecida na relação dele com a casa é a sopa.
a minha mãe, Edith, foi procurar o Chico Xavier para saber o que fazer. Nós não tínhamos sopa. E o Chico recebeu, por orientação de Bezerra de Menezes, assinado por Bezerra de Menezes, a orientação de fazer uma sopa. Não é? E complementou isso com o médium Valdo Vieira, que deu a relação de 17 coisas, incluindo a água. Água e sal. 17 produtos que devia ter nessa sopa. E essa sopa Bezerra de Menezes, até hoje, ela é mais velha do que a casa. Gostou desse conteúdo? Assista mais no nosso YouTube.